Então, primeiramente aqui, ó, estudo da hidrostática, vamos definir aí a ideia da pressão total. Então, considere aqui, ó, como se eu tivesse uma coluna de um certo líquido, tá? Então, líquido, vamos considerar aí como se fosse água, pode ser? Então, aqui como se fosse água, né? Claro que essa coluna tem uma certa altura, que isso vai ser importante para a gente determinar a pressão hidrostática. Deixa eu colocar aqui, ó, certa altura H, vou colocar como Hzão, correto? Tá, o que eu quero analisar? Eu quero analisar a pressão que vai ser exercida no fundo desse recipiente. Que pressão é essa? A pressão total aqui, ó, como o título está nos sugerindo. Então concorda que aqui na superfície desse líquido eu tenho uma pressão já sendo exercida. Que pressão que é essa? Pressão atmosférica. Pressão atmosférica, tá? E aqui, pelo líquido, né, eu tenho a chamada pressão hidrostática, que depende da gravidade, da densidade desse líquido, vamos colocar aqui, ó, densidade do líquido, e da altura dessa coluna, somente disso. Então, o que vai ser a pressão total aqui, ó? Essa pressão total no fundo do recipiente nada mais é do que a pressão atmosférica mais essa pressão hidrostática, tá? Como que eu calculo a pressão hidrostática? Então vamos abrir aquilo ali, pressão atmosférica, que a nível do mar é 1 atm, e a pressão hidrostática é dado por isso daqui, ó. Densidade do líquido ou massa específica, eu vou colocar aqui como D, tá bom? Densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna ali. Só tem que tomar cuidado com o seguinte, presta atenção nisso, pessoal. Essa pressão atmosférica, ela tem que estar em qual unidade? Newtons por metro quadrado, né? Ou Pascal, que seria equivalente, certo? Aproximadamente. E isso daqui, claro que você vai ter as unidades aí no SI, densidade em quilograma por metro cúbico, a gravidade, poxa, não preciso nem falar metros por segundo ao quadrado, e a altura da coluna em metros, e aí você vai ter uma unidade resultante aqui de como Newton por metro quadrado, certo? E aí você vai ver que muitos exercícios vai trabalhar com a pressão atmosférica aí, ó, como 10 a quinta newtons por metro quadrado, 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Tranquilo? Tá. Tendo em vista isso, a gente vai chegar no chamado Teorema de Stevin, que determina esse teorema. Vamos pegar a mesma situação aqui, onde que você tem um certo líquido, né, com uma certa densidade aí, densidade do líquido, uma certa altura da coluna, tudo mais. Na superfície ele está submetido à pressão atmosférica, nós já vimos isso. O que a gente vai pegar aqui? Vamos pegar dois pontos quaisquer aqui, ó. Um ponto A e um ponto B. E os dois estão em diferentes níveis, tá? Tá. O que vai importar aqui para nós? Bom, se eu pensar aqui em termos de uma altura aqui, ó, eu tenho que o ponto A está nessa altura aqui, que seria HA. E o ponto B vai estar a uma certa altura aqui, que seria aqui, ó, colocar aqui, HB. Né? Ou seja, eu tenho um desnível em relação a esses dois pontos, que seria, vou colocar aqui como um ΔH. Tá. O que a gente vai trabalhar aqui? A diferença de pressão entre B e A. Diferença ou entre A e B. Diferença de pressão. Certo? Como que a gente define essa diferença de pressão? Aqui, ó? Diferença de pressão entre B e A. Claro que vai ser a pressão de B, que é maior, menos a pressão de A. Tá? Só que pressão é essa? É a total. Só que quando eu vou substituir a pressão total aqui, os dois eles estão submetidos à mesma pressão atmosférica. Concorda? Tem a pressão atmosférica agindo em A, tem a pressão atmosférica agindo em B, além da pressão hidrostática.
Então acaba cancelando. Você vai chegar nisso daqui, ó. O que vocês têm que saber, ó? A diferença de pressão entre esses dois pontos vai ser dada por isso, ó. A densidade do líquido vezes a gravidade vezes a diferença de nível aí, ó. Ou seja, como consequência disso, se a gente tiver dois pontos com mesma altura, então, por exemplo, se eu tivesse aqui um ponto C que está na mesma altura que B, eu posso falar, obviamente, que a pressão em B é igual à pressão em C. Ou seja, a diferença de pressão entre os dois é nula, certo? É isso que me acarreta o teorema de Steve. A diferença de pressão entre dois pontos vai depender somente da densidade do líquido, da gravidade e da diferença entre níveis entre tais pontos. Vocês vão ver, né, que tem exercícios, por exemplo, desse tipo aqui, ó. Tem um clássico aí, talvez vocês encontrem aí, quem sabe no Maestro mais tarde, ou em outro lugar, que ele trabalha um negócio assim, ó, como se fosse um lago subterrâneo, né? Vou desenhar aqui, ó. Aqui seria a água. Olha aqui que bonitinho. E aí você tem um mergulhador que tá aqui. Que coisa estranha aqui. Isso aqui é um mergulhador, tá? E aqui um peixinho aqui. E aí ele fala que isso aqui é um peixe. Ele fala que tanto o mergulhador quanto o peixinho estão no mesmo nível. E aqui, claro, tudo é água, né? Água. Então, se os dois estão no mesmo nível em relação à superfície e ao mesmo líquido, eu posso falar que a pressão do peixe é igual à pressão do mergulhador. Eles estão sob a mesma pressão. Olha que bonitinho. Tranquilo? Tá. Então vamos aplicar esses conceitos aí de pressão total e do teorema de Stevens aí, ó. Vamos aplicar nos exercícios da apostila. Primeiro exercício aqui. Ele vai falar aí sobre uma piscina, né, que simulasse o mar de Bora Bora, que um mergulhador aí construiu na Bélgica. Então, na Ilha do Pacífico, Bora Bora fica na Ilha do Pacífico, blá, blá, blá. Seu objetivo era oferecer um ambiente de mergulho seguro para o treinamento de mergulhadores iniciantes e profissionais, biólogos, bombeiros, etc. Em 2004, inaugura ao custo de 11 milhões de dólares, baratinho, dinheiro troco da padaria. A Nemo 33 é o nome da piscina. Seu principal poço de formato cilíndrico possui 33 metros de profundidade. Rapaz, equivalente a um edifício de 11 andares, mais ou menos, né? Nossa Senhora, e 6 metros de diâmetro. Calcule as pressões hidrostáticas e total em newtons por metro quadrado no fundo do poço. Considere que a pressão atmosférica local seja igual, olha aí que eu falei para vocês, ó. Ele vai fornecer a pressão atmosférica aí na unidade do SI 10 a quinta newtons por metro quadrado. Densidade da água está em quilogramas por metro cúbico e, claro, a gravidade sempre vai estar 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele dá um esquema aí, ó, para resumir aí, para você entender melhor como que seria esse poço, né? Um cilindro aí cheio de água, tá? Então ele quer que você calcule, claro, a pressão hidrostática e a pressão atmosférica. Pessoal, ele te dá até essa formulinha da área aqui. Tá vendo? A área do fundo do cilindro, né? Essa área aqui, ó. Você vai precisar dela? Não. Ele te dá o diâmetro também. Aqui, ó. Ele fala que o diâmetro é de 6 metros, não é? Cadê? Aqui, ó. 6 metros de diâmetro. Você não precisa dela. Por quê? A pressão hidrostática não depende, eu já demonstrei isso para vocês. A pressão hidrostática, ou seja, a pressão exercida somente pelo líquido, aqui no caso, somente pela água, ela depende somente do quê? Da densidade do líquido, que no caso é a água, da gravidade aí, ó. Opa, da gravidade e da altura da coluna. Que eu tenho tudo aqui, ó. Densidade ele deu, gravidade é 10 e a altura da coluna 33 metros. Então praticamente já matamos aí uma parte, né? Então vamos calcular certinho. Vai, vamos escrever aqui de novo. Densidade do líquido vezes gravidade vezes altura. Então pressão hidrostática, densidade do líquido
10 ao cubo, certo? Gravidade costuma ser 10, né? Como eu falei para vocês. E a altura na verdade seria a profundidade, né? 33 metros. Então, ó, pressão hidrostática, 10 ao cubo vezes 10, 10 à quarta, certo? Vai ficar 33 vezes 10 à quarta, que eu posso escrever de uma maneira mais bonitinha, andar com a vírgula, ó. É como se a vírgula aqui do 33 estivesse aqui. Eu ando para a esquerda, se eu andar para a esquerda, eu somo mais 1 aqui no expoente. Então, isso vai ficar 3,3 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. E é importante você deixar dessa maneira. Por quê? Porque olha aqui, quem não se recorda disso, pessoal, presta bastante atenção aqui, tá? Ó, eu vou calcular a pressão total agora. Pressão total é igual à pressão que eu tenho na atmosfera, na superfície do líquido ali, mais a pressão hidrostática que eu acabei de calcular. Então tá bonitinho. No caso desse exercício aqui, ele já deu a pressão atmosférica em newtons por metro quadrado, então tá suave, meu irmão. Então, só colocar aqui, ó, 1 vezes 10 à quinta. A pressão hidrostática a gente acabou de calcular, 3,3 vezes 10 à quinta, tá? E aí tá o porquê que eu falei para colocar daquela maneira. Por quê? Como que você faz essa soma? Para você fazer essa soma, isso daqui, ó, a base e o expoente tem que ser iguais, tá? Sempre. Se tivesse aqui 10 à quarta, você teria que mudar um dos dois lados para serem iguais, correto? Então, ó, como que eu faria isso? Pressão total é como se eu colocasse em evidência aqui, ó. Colocasse o 10 aqui em evidência, então só ficaria aqui, ó, 1 mais 3,3, o 10 à quinta ficasse aqui em evidência. Aí dá certo. 1 mais 3,3 costuma dar 4,3. Então fica 4,3 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Olha aí que exercício tranquilo, bem simples, tá aí, ó. Tá? E vai ser muito comum isso daqui para vocês. E aí vocês tomem cuidado, porque normalmente eles vão te dar isso daqui em ATM, né? Mas aí você tem que recordar que um ATM é igual a 10 à quinta newtons por metro quadrado, e aí você consegue fazer as continhas aí, certo? Então tá. Vamos fazer mais um aqui, ó. Esse daqui, ele tem um título um quanto longo, né? Ele fala aí sobre Aristóteles, ele fala sobre a criação de uma bomba d'água. Ó, em seus trabalhos denominado Física, Aristóteles afirmou que sempre que houver a tendência da formação de vácuo, ausência de matéria, né? O líquido aí, o sólido, preencherá essa região, como se tivesse vontade própria. Essa linha de pensamento sintetizada na célebre frase: a natureza tem horror ao vácuo. Aristóteles era um grande pensador, influenciador aí do século IV de Cristo, né? Durou até o século VII depois de Cristo, quando o físico italiano Evangelista Torricelli, exatamente esse mesmo aí que você está lembrando da formulinha de Torricelli, tá? Lá no século XVII, discípulo de Galileu Galilei, revolucionou a história da hidrostática. Por volta de 1630, Fernando II de Médici, o Grão-Duque da Toscana, pediu... Toscana é linguiça, pô. É, exatamente, é dessa região. Pediu aos seus jardineiros que construísse uma bomba aspirante que conseguisse bombear a água dos poços dos jardins do seu palácio em Florença, da Itália. Então aqui está um exemplo dessa bomba, né, pessoal? No entanto, seus jardineiros se depararam com um antigo e conhecido problema, tá? Por mais que eles se esforçassem e por melhor que fosse a bomba que estivesse utilizando, a coluna de água dentro da tubulação de recalque jamais atingiria uma altura superior a 10,3, desnível entre a água no interior da tubulação e o nível da água do poço, 10,3 metros, tá? Olha aqui, pessoal. Aqui seria o funcionamento dessa bomba. Prestem atenção aqui.
Então isso daqui é um poço, né? Ah, vá, que é um poço. Exatamente. Tá aqui o meu poço. Acho que todo mundo aqui já viu um poço ou algo do tipo, né? E aí que seria a bomba a vácuo aí que for utilizada aí, né, por Torricelli, certo? Conforme você move essa alavanca aqui, você cria um vácuo no interior dela e, consequentemente, a água sobe por essa tubulação aqui, ó. Tá vendo? Ó, olha a água aqui. Só que eles perceberam que a altura máxima aqui, ó, é de 10,3 metros que ela conseguiria subir. Ela não consegue subir mais do que isso, tá? E a gente vai entender o porquê. Mas, primeiramente, por que ela sobe? Bom, quando você move a alavanca, como eu falei, aí você cria vácuo no interior dessa tubulação. Presta atenção aqui. Olha, eu tô vendo aí, ó. Tem gente que não tá prestando atenção. Tô vendo nada, mas eu sei que não tá. Então, ó, dá uma olhada aqui, ó. Se é vácuo, vácuo não tem matéria. Quanto que vale a pressão no vácuo? Não tem pressão, cara. A pressão é nula. A pressão é zero, certo? Por que ela sobe? O que tem aqui, ó, na superfície desse poço aqui, ó? Aqui. Que é isso? Poxa, isso daqui é a pressão atmosférica. É a pressão exercida pelo ar. Aqui tudo é ar. Então, pô, se aqui não tem pressão, imagine aqui, ó, não tem pressão. Parece funk. Se aqui dentro do tubo não tem pressão, a pressão é zero, do lado de fora tem pressão, o que acontece na verdade? A pressão atmosférica empurra a água para dentro do tubo, porque lá não tem pressão, cara. Não tem pressão, então fica mais fácil a água entrar, consequente, ela sobe. Ela sobe. Mas ela só consegue subir nessa certa altura aqui. Por quê? É isso que o exercício vai pedir para vocês determinarem o porquê. Isso daqui ocorre também, pessoal, quando você vai chupar um canudinho aí, quando você vai querer beber um líquido aí por meio de um canudinho. O que vocês fazem, na verdade? Quando você puxa, na verdade, você está diminuindo a pressão na sua boca. Não é à toa que você contrai, sua boca ela fica com volume menor, né? Então, na verdade, o líquido aí que você está bebendo, ele sobe por causa da pressão atmosférica. A pressão atmosférica que empurra o líquido para dentro do canudo e aí chega na sua boca que está com uma pressão menor. Entenderam a ideia? Então tá. Olha aqui. O que ele vai pedir? Ó? Ele fala aí que, ao que parece, Galileu já deu por vencido, já que se alimentou aí, bababá. Tá. Ele quer, utilize o teorema de Stevin para verificar a hipótese de Torricelli. Para isso, considere a pressão atmosférica local, seja 1,03, tá meio ruim de enxergar, mas é 1,03 vezes 10 a quinta, que a densidade da água seja 1000 e que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado. Por que isso acontece isso? Então, ó, o que você tem que pegar, e vai acontecer em muitos exercícios desse tipo, pessoal? Como eu falei para vocês, o teorema de Stevens, se você pegar dentro do mesmo líquido, um mesmo nível, nós sabemos pelo teorema de Stevens que as pressões são iguais. Então, olha aqui, eu vou pegar dois pontos. Um ponto aqui dentro do tubo e um ponto aqui bem na beiradinha, na borda da superfície ali, ó. Vou chamar um ponto de A e um ponto de B. Concordam? Tranquilo? Beleza. Bom, se eu estou pegando no mesmo líquido, é água, certo? Eles estão ao mesmo nível, então eu posso falar que a pressão em A é igual à pressão em B. Certo? Certo. Só que se eu olhar aqui do lado de A, quem que está fazendo a pressão? Na verdade, é a pressão atmosférica. Quem que está fazendo a pressão em B? É a pressão do líquido. É a pressão hidrostática. Não tem pressão aqui na parte de cima, né? Porque é vácuo. Então aqui a pressão nós já vimos que é zero. Então do lado B aqui, ó, quem exerce a pressão é essa coluna de água aqui, com uma certa altura, que nós já vimos que é 10,3. Então eu vou, pelo teorema de Stevens, ó, eu vou fazer isso daqui, ó.
pelo teorema de Stevin. Eu estou pegando no mesmo líquido, então eu tenho a mesma pressão. Então, pode escrever bonitinho aqui, Stevin. Eu vou falar que a pressão do lado A é igual à pressão do lado B. Certo? Certo. Pressão do lado A é a pressão atmosférica. Certo? Pressão do lado B é quem? Densidade da água. Eu vou colocar aqui primeiro pressão hidrostática. Certo? Tá. Eu vou fingir aqui, eu vou colocar como se eu não soubesse a altura H, a altura da coluna do líquido. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, a pressão atmosférica, nós sabemos que vale 1, opa, ele coloca 1,03, isso, 1,03 vezes 10 a quinta. Pressão hidrostática, como que eu calculo? Densidade do líquido vezes G vezes H. Então, 1,03 vezes 10 a quinta é igual. Densidade do líquido é a água, 1000, 10 ao cubo, gravidade é 10, altura H é o que eu quero saber. Fazendo com calma aqui, 1,03 vezes 10 a quinta é igual a 10 a quarta, né? Somos expoentes ali, vezes H. Se eu passar dividindo, né, isolar, vai ficar dessa maneira aqui, ó. H é igual a 1,03 vezes 10 a quinta dividido por 10 a quarta. Então aqui corta, né, ó, aqui corta que vai ficar somente 10 em cima. Ou seja, H fica igual a 10,3 metros. Olha aqui. Que é exatamente a altura máxima que ele consegue chegar. Por quê? Quando a pressão da água, a pressão da coluna se iguala à pressão atmosférica. Você não tem mais diferença de pressão entre os dois lados. Por isso que a água não consegue subir mais. Igualou as duas pressões aqui, como nós havíamos proposto no ponto A e no ponto B. Ó. As pressões estão iguais, por isso que você não tem o deslocamento de líquido. Então você provou isso daqui. Certo? Tranquilo? Então, seguinte. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Essa letra B, ele vai mostrar o seguinte. A gente vai utilizar o teorema de Stevin, mas vocês vão ver em alguns lugares o seguinte, ó. Nós vimos aí que como unidades de pressão, né? Nós temos no SI, claro, o Newton por metro quadrado. E nós podemos utilizar também o Pascal, que é praticamente equivalente, tá? Então, seria isso daqui, ó. 1 atm, unidade usual, é praticamente equivalente aí, ó, a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que eu falar... deixa eu colocar em outro lugar. Vou colocar aqui embaixo. 1 atm também pode ser dado como 1 vezes 10 a quinta Pascal. Só que vocês vão ver também, em alguns lugares, algumas conversões, isso daqui, ó. 760 milímetros de mercúrio, tá? Isso daqui, ó, essa unidade estranha aqui, ó. Isso daqui é uma unidade de pressão, tá? O que ele tá falando aqui? Bom, vamos entender aqui, ó. Então, ó, como eu havia falado, equivalentes, né? Você tem isso daqui, um ATM 10 a quinta newtons por metro quadrado, né? Ou então essa nova unidade aqui, 760. O que seria isso? Vamos dar uma lida aqui nesse exercício aqui que vocês vão entender isso daqui. Então tá. Torricelli era um fiel seguidor do método científico aí, ó, cujo precursor teórico foi seu mestre Galileu Galilei. Esse método serve como um roteiro para decifrar fenômenos. Seus principais passos são... Pessoal, isso daqui é utilizado até hoje na ciência. Quando a gente vai criar uma teoria, vai criar uma solução aí para um certo problema científico, a gente segue exatamente esse método aí, o método científico de Galileu. A gente observa o fenômeno, analisa seus elementos constitutivos aí,
visando estabelecer relações quantitativas entre eles, ou seja, dá uma explicação aí um pouco melhor para o fenômeno, induzir hipóteses com base na análise preliminar, né? A gente fala, pô, por que acontece isso? Imagina vocês aí dando uma explicação por que um objeto cai sei lá, há 10 séculos atrás, onde que não se falava ainda sobre gravidade, certo? Então, exatamente que para você chegar aí na ideia de estabelecer uma teoria da gravidade, você tem que seguir tudo isso daqui, ó, verificar hipóteses utilizando o procedimento experimental, fazer alguns experimentos, né? Generalizar o resultado e confirmar essas generalizações para chegar numa lei geral. Então, o Torricelli usou essa ideia aqui para fazer o seguinte experimento. Ó. Ele pegou um tubo de vidro de 4 pés de comprimento, ou seja, 1,2 metros, e ele encheu com mercúrio. Depois de tampar a extremidade, tomando cuidado para não entrar ar, ele o emborcou, né, ele colocou esse tubo aí em uma grande cuba cheia de mercúrio, conforme a ilustração. Ao destampar a extremidade do tubo, ele verificou que o mercúrio no interior do tubo desceu até que a diferença entre os níveis interior e o exterior fosse de 76 centímetros, ou 760 milímetros. Então, entenderam a ideia? Ó? Ele pegou esse tubo aqui, olha aqui, cheio, comprimento desse tubo aqui, ó, comprimento inteiro dele, né, como ele fala aí, é de aproximadamente 1,2 metros. E aí ele virou esse tubo dentro de um outro recipiente, né, com mercúrio. Claro, tomando o devido cuidado, porque mercúrio é um material aí nocivo, é um metal aí nocivo para a saúde, tudo mais. E aí depois que ele fez isso, ele viu que estabilizou dessa maneira. Olha aqui, ó. Ele viu que uma parte desceu do líquido, mas não entrou ar dentro. Então, se não entrou ar, o que formou aqui nessa região? Ó? Nessa região aqui não tem nada. Se não entrou ar, não tem nada. Então é vácuo. Qual que é a pressão exercida pelo vácuo? Zero. Não tem pressão. Tá? E aí ficou com uma coluna dessa altura aqui. Por que ele usou mercúrio? Porque mercúrio é um metal que é líquido à temperatura ambiente e ele é extremamente denso, certo? Ele é mais denso que a água, muito mais denso que a água. Ele vai falar agora, quer ver? Ó? De fato, esse experimento confirmou a hipótese de Torricelli. Se o mercúrio era 13,6 vezes mais denso que a água, a altura da coluna de mercúrio deveria ser 13,6 vezes menor do que a de água. Utilize o teorema de Stevin para verificar esse fato. Considere que a pressão atmosférica seja de 1,03 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, que a densidade do mercúrio seja de 13.600 kg por metro cúbico e que a gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Bom, vocês viram que para equilibrar com a pressão atmosférica, no exercício anterior, a gente precisava de uma altura de 10 metros. Ou seja, a altura de aproximadamente 10,3 metros, essa altura de coluna de água, a pressão exercida é igual à pressão atmosférica a nível do mar, é igual a 1 atm, tá? Então ele percebeu que quando ele utilizou mercúrio, ele não precisou de tudo isso, ele só precisou de 76 centímetros, tá? O que a gente vai fazer? Mesma ideia do teorema do anterior, ó. Vamos pegar dois pontos. Quais pontos? Um aqui dentro da coluna, que eu vou chamar de B, e um outro aqui do lado de fora, que seria o A. Os dois aí, vamos supor que os dois estejam dentro do mercúrio. Então, se os dois estão dentro do mercúrio, eles estão no mesmo líquido, pelo teorema de Stevin, nós temos aí os dois no mesmo nível, então eu posso falar que a pressão em A é igual à pressão em B. Em A, como ele está ali bem na beiradinha, né, ele é submetido à pressão atmosférica. Em B, quem que está fazendo pressão nele? É a pressão hidrostática da coluna de mercúrio. Lembrando que depois da coluna lá em cima não tem nada, né? É vácuo, então a pressão lá é zero. Então aí pelo teorema de Stevin, ó, teorema de Stevin, eu vou afirmar que a pressão em A
é igual à pressão em B. Pressão em A, pressão atmosférica. Pressão em B, pressão hidrostática pela coluna do mercúrio. Tá? Como que eu calculo então? Ó, vamos fazer isso daqui. Ó. Pressão atmosférica é igual pressão hidrostática, densidade do mercúrio, certo? Vezes a gravidade, vezes a altura da coluna. Só que eu tenho que trabalhar essa altura em metros. Então, em metros vai ser 0,76 metros. Então, só substituir aqui, ó, pressão atmosférica, densidade do mercúrio 13.600, que eu vou escrever dessa maneira aqui, ó, 1,36 vezes 10 a quarta, tá? Eu andei com a vírgula, gravidade é 10 e a altura 0,76. Então, fazendo as contas aí, ó, pressão atmosférica, isso daqui vai ficar 10 a quinta, só multiplicar 1,36 vezes 0,76, você vai chegar aproximadamente a 1,03 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Ou seja, portanto, o que a gente chega? A pressão de uma coluna de mercúrio de 76 centímetros ou 760 milímetros é igual à pressão atmosférica. Por isso que a gente vai criar exatamente essa unidade. Ó. 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, ou 76, poderíamos escrever assim também. Ó. 1 atm é igual a 76 centímetros de mercúrio. Certo?